Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja quebrantada, contemporânea e bíblica. Aos Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 12, e no capítulo 12, vamos ler os versos 18, 19, 20 e 21. Versos 18, 19, 20 e 21. O apóstolo Paulo traz aí uma série de recomendações para nos auxiliar, para nos orientar nos nossos relacionamentos, para que os nossos relacionamentos sejam virtuosos, para que haja virtude em nossos relacionamentos. Virtudes são qualidades que nos tornam pessoas hábeis, amáveis, pessoas capazes de se darem bem em seus relacionamentos, em suas escolhas na vida. Virtudes são qualidades, são atributos que nós recebemos da parte de Deus para nós conseguirmos, para nós nos tornarmos, para nós sermos pessoas amáveis, pessoas semelhantes, parecidas com Jesus. Então ele começa no versículo 9 e vai até o final trazendo estas virtudes. Até o verso 17, ele então faz essa lista de virtudes que nós precisamos ter, nós precisamos desenvolver internamente, intencionalmente. É por isso que são atitudes. Nós escolhemos fazer isso, nós decidimos ter assim. Por exemplo, decidimos amar sem hipocrisia, aí no verso 9, e fazer isso de maneira cordial, fazer isso de maneira educada, de maneira ética, de maneira fraternal, amar como irmãos se amam, a ponto de preferirmos uns aos outros em honra. Ele diz que nós devemos ser zelosos, devemos ser cuidadosos, criteriosos, devemos nos regozijar na esperança, devemos compartilhar as necessidades dos outros, ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Olhar quem precisa de ajuda e você vai lá e compartilha a necessidade dele. Você precisa ser hospitaleiro, você precisa hospedar bem as pessoas, receber bem as pessoas na sua casa, na sua vida. Você precisa relacionar-se bem com os seus adversários, com os seus inimigos. Ele diz que temos que nos relacionar tão bem a ponto de nós abençoarmos a vida daqueles que nos perseguem e nos amaldiçoam. Diz mais, verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorar com os que choram é muito mais fácil do que alegrar-se com os que se alegram. Ficarmos felizes com a vitória do outro é muito difícil. E muito mais fácil a gente olhar e ter piedade daquele que está sofrendo. E o desafio que ele nos traz é o seguinte: que os sentimentos que nutrimos dentro de nós, uns para com os outros, deve superar o orgulho e deve provocar, construir a humildade. E isso vai nos tornar pessoas mais sábias. Bom, se a gente desenvolver estas virtudes, olha como será, como vai acontecer o nosso relacionamento externo. Veja aí, verso 18. Se possível, preste atenção nessa expressão, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Não é só com as pessoas que gostam de nós, não é só de você, não é só as pessoas que se dão bem com você, que se identificam bem com você. Não, todos os homens. Verso 18, 19. Não seja vingativo. Não vingue a você mesmo. Mas ouça a palavra de Jesus: dai lugar à ira. Por quê? Quem vai ser o nosso vingador é Deus. Deus é o vingador de todas as pessoas. Deus não precisa de ajuda de ninguém para fazer isso.
Ele o sabe fazer como ninguém. Se todos nós nos juntarmos para fazer tal coisa, mesmo assim não faremos como ele o faz. Porque Deus conhece o coração humano, Deus conhece todas as coisas que estão escondidas, que estão ocultas. Deus sabe todas as coisas e ele saberá bem de quem ele deve vingar-se e por quê. Verso 20. Diz ele: ao contrário de você ser vingativo, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer ao teu inimigo. Se tiver sede, dá de beber ao seu inimigo. Porque quando você faz isso, você amontou a brasa viva na cabeça do seu inimigo. E não deixe o mal te vencer. Vença o mal com o bem. Então, eu quero destacar aí 3 virtudes. No verso 18, 19 e no verso 20. No verso 18, vamos destacar a primeira virtude. Trate os outros com respeito. No verso 19, outra virtude. Ou no verso 19, outra virtude. Se possível, quanto depender de você, tenha paz com todos os homens. E verso 20, verso 18 e verso 19. Não seja vingativo. E no verso 20, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Muito bem. Relacionamentos virtuosos. Nós, o ser humano, eu e você, somos pessoas muito exigentes no que diz respeito à vida. Nós queremos sempre que todas as coisas deem certo, absolutamente certo para nós. A gente não fica satisfeito quando as coisas não dão certo para a gente. Esse grau de exigência é tão grande que às vezes um pequeno aborrecimento, um pequeno conflito, um pequeno equívoco no relacionamento, algo que inesperadamente acontece e às vezes nem foi pela vontade do outro e nem pela nossa vontade, é capaz de nos deixar um dia inteiro, uma semana inteira, um mês inteiro e até mais tempo com um bico desse tamanho, ó, com a cara amarrada. Pessoas de pouca fala, de pouca conversa. Coisas triviais, as coisas triviais acontecem. Eu ouvi uma entrevista, eu li uma entrevista do Dr. Drauzio Varela sobre esse assunto. E ele traz um exemplo trivial, dia a dia. Diz ele que, imagina quando você desce do apartamento e desce na garagem para sair com o carro da garagem do seu apartamento, ou quem sabe, no estacionamento qualquer, do shopping, e aí você vê que o outro estacionou o carro dele de tal forma que você não consegue entrar pela sua porta, a porta do motorista. Diz ele que um aborrecimento como esse é capaz de fazer com que nós acabemos com o nosso dia e com o dia das pessoas que se relacionam conosco. A gente fica bufando de raiva. A gente pragueja a pessoa, chama ele de barbeiro e daí por diante. A gente esperneia. A gente fica mal-humorado. Se você não tem carro, pense que se você vai fazer uma consulta e sempre o lugar foi ali, de repente mudaram e não te avisaram. Aí você chega lá, se não é mais aqui, aí é no outro extremo da cidade. Você imagina o que passa na sua cabeça, o que você pensa, o que você sente até chegar lá no outro lugar. O que o Drauzio Varela coloca aqui é uma coisa fantástica. Ele disse, gente, o carro tem uma outra porta. Entre pela outra porta. Ou, se for o caso, saia pela outra porta. Por que você vai estragar o seu dia? Vai ficar mal-humorado. E às vezes você nem tem facilidade assim de resolver essas coisas. Vai ficar tanto tempo assim, com esse bico grande, com essa cara amarrada. Se você pode entrar ou sair pela porta do lado. Ele disse, é verdade que existe algum incômodo, um freio de mão. Né? Difícil passar por ali, encaixar a perna, como é complicado para sair ou para chegar. Mas isso é
menos do que você ficar tão mal-humorado, tão chateado, de você jogar praga no outro, de você ficar... É muito mais fácil fazer isso. Eu acho que essa história dos dois carros alinhados aí, impedindo a abertura da porta do motorista, é um bom exemplo. Pode tornar a vida das pessoas melhor ou pior. Chegar no lugar para fazer uma consulta e o lugar mudou. Chegar no banco, contando com aquele dinheiro, e chega lá, o dinheiro não está na conta. O pagamento não entrou. E você tem compromissos. Ficar ali, marcar uma hora com alguém e ficar ali esperando, e olha para o relógio 1, 2, 3, 10, 50 vezes, e nada a pessoa chegar ali, porque ela liga meia hora depois, olha, não vou conseguir chegar meia hora depois. Aí o de cá diz, eu estou vendo aqui que você não vai mesmo, já tem meia hora que você está atrasado e vai embora. Imagine isso. Agora, eu quero convidar você para olhar para o nosso texto. Olha para o nosso texto. Verso 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se for possível, eu estou lendo 17 para fazer a ligação com 18. Enquanto depender de você, tende paz com todos os homens. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Trate os outros com respeito. Separar a pessoa da atitude da pessoa. A nossa tendência é levar tudo para o lado pessoal. É comigo. O problema sou eu. Avaliar sempre o que acontece, o porquê aconteceu, o como aconteceu, antes de dizer ou de tomar uma atitude. Aqui cabe aquela história da moça que chegou no aeroporto e estava com fome, foi lá e pegou um pacote de biscoito, comprou um pacote de biscoito e arranjou um jeito de sentar para comer o pacote de biscoito. Quando ela sentou, ela percebeu alguém sentado do lado dela. E ela viu o pacote de biscoito, pôs o pacote de biscoito lá em cima e tirou um biscoito. Ela percebeu que o rapaz ia lá e tirava um biscoito também. Ela foi, tirou o segundo, o rapaz foi lá e tirou outro. Ela disse, mas que cara folgado é esse? Nem pede licença, nem pergunta se pode compartilhar, comendo meu biscoito. E ela vai, come outro, o rapaz vai lá e pega outro, até que o biscoito acaba. Daí um pouquinho chama o horário dela. E ela vai e entra no avião, bufando, com raiva, que cara folgado. Devia comprar o biscoito dele, agora vem comer do meu biscoito. De repente, quando ela entra no avião, que ela abre a bolsa, ela percebe que o biscoito dela estava dentro da bolsa dela. Ela estava comendo o biscoito do rapaz.